Olá pessoal, tudo bem? Professor Elson Gomes, de Português e Redação, principalmente para concurso. E hoje nós queremos falar com vocês a respeito do livro Português Essencial para Concurso, ok? Então nós temos esse livro, que foi a primeira edição e que se esgotou rapidinho. Depois nós tivemos a segunda edição, e aí nós já demos uma atualizada nas questões, a própria teoria, né? E o que significa esse atualizar a teoria? Significa dizer que você vai aprofundando o assunto. Então você tem a regra, mas você tem o desdobramento da regra. E em geral o que interessa para o concurso é o desdobramento da regra, que nem sempre está previsto lá na gramática, entende? Por quê? Porque aí tem a contextualização, tem a interpretação, tem um pouco da subjetividade, etc. Quando nós chegamos à terceira edição, aí ela ficou mais completa. Então vejam que ela é uma edição mais densa, com um número muito maior de páginas, porque aí eu fui aprimorando ainda a questão da teoria em relação ao concurso e fui colocando questões mais atuais. Então, qual o procedimento que eu tive? Eu tive dois procedimentos básicos aqui para que houvesse essa objetividade quanto ao concurso. A primeira foi escolher 4 bancas e essas bancas serviram de referência para o livro. Então eu peguei lá a Getúlio Vargas, o CESP, a CES Gran Rio e a Carlos Chagas. Com essas 4 bancas, então eu pude ver como eles cobram, né? Tanto a parte gramatical quanto a parte de interpretação de texto e essa relação entre essas duas sintaxe e semântica. Nessa terceira edição, além disso, eu peguei também os grandes mestres, né? Aqueles que servem como referência para concurso. Evanildo Bechara, Napoleão Mendes de Almeida e Otto Moacir Garcia. Porque esses 3 são os autores que praticamente as grandes bancas levam para a prova, tudo bem? A outra vantagem deste livro é que ele é completo em relação ao concurso. Então, todos os assuntos estão aqui, o que nem sempre você encontra, por exemplo, na gramática. Outra característica é a objetividade, o foco. Então, eu vou direto ao assunto, né? Como se diz, eu sou bem pontual. Então, por exemplo, eu pego uma questão lá sobre preposição. Eu vou falar da preposição dos seus 3 aspectos, no aspecto morfológico, no aspecto sintático, no aspecto semântico e pegando um pouco também da morfossintaxe. Então, quando você abre o livro, você vai ver aqui o índice, ele tem todos os assuntos, ele é abrangente. Então, a primeira parte aqui você vai ver, por exemplo, toda a textualidade. Então eu pego desde a significação das palavras, passando aqui pela própria compreensão e interpretação de texto, a textualidade, que diz respeito, por exemplo, às tipologias textuais. Depois eu vou para a ortografia. E aí eu venho com a questão da acentuação gráfica e volto com a significação das palavras. Por quê? Porque há uma correlação tanto semântica quanto ortográfica nesse momento. Depois eu vou para a parte morfológica. O que é essa parte? Não é aquele estudo meramente dos substantivos, dos adjetivos, dos pronomes, quanto a flexão, mas como eles ocorrem, como essas classes gramaticais ocorrem lá no texto. Depois eu vou para a parte sintaxe, eu dou uma revisada no período simples, período composto, privilegiando a questão, priorizando, por exemplo, a questão da concordância, a questão da regência, do emprego do sinal de crase, da pontuação e da colocação pronominal. E aí eu volto novamente para a questão do texto em si, né? Que vai aí enfocar a estilística, a parte da semântica em si, figuras de linguagem, função da linguagem. Então, o livro ele é completo. Para concurso, ele é completo. E a grande novidade é que agora este livro está na versão online. Então você pode adquirir na versão online por um preço bem acessível. Basta você ir ao site do Júris, né? E lá você vai ter o link que te remete ao Hotmart, que vai então facilitar a sua compra, tudo bem? Então, um grande abraço a vocês e espero vocês lá com o livro na mão.